Quando Deus peleja por você, você já se sentiu cercado por problemas, sem saída e sem força para lutar? Há momentos em que tudo parece perdido, quando as batalhas da vida se tornam grandes demais para nossas mãos. Mas é exatamente nesses momentos que Deus revela o seu poder. A história de Josafá, rei de Judá, nos mostra que quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele luta por nós. Diante de um inimigo numeroso e aparentemente invencível, Josafá não confiou em exércitos ou estratégias humanas, ele confiou em um Deus que nunca perdeu uma batalha. Prepare-se para descobrir como a oração, a fé e a adoração transformaram uma guerra em um ato de vitória divina. Se você está enfrentando uma luta impossível, esta mensagem é para você. Leia até o final e veja como Deus ainda peleja pelas causas dos que o buscam de todo o coração. Antes, se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Curte, comente e compartilhe com mais pessoas para que sejam abençoados. Fique comigo até o final e deixe nos comentários seu pedido de oração que juntos vamos estar orando. Introdução. Quando a adoração se torna arma de guerra. A história de Josafá, rei de Judá, é uma das mais belas demonstrações do poder da fé e da adoração em meio à batalha. Em um tempo de crise, quando 3 exércitos poderosos se levantaram contra ele, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, Josafá não confiou em sua força militar, mas dobrou os joelhos diante de Deus. O texto de 2 Crônicas 20 nos conduz a um dos momentos mais impressionantes da história de Israel. Diante de uma guerra inevitável, o rei não convocou os generais, mas o povo. Não levantou espadas, mas clamores. E quando todos se uniram em oração, o Espírito do Senhor trouxe uma mensagem que mudaria o rumo da batalha. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Essas palavras ecoam até hoje no coração dos que enfrentam gigantes e tempestades. Elas nos lembram que Deus continua lutando pelas causas dos seus filhos. A vitória não vem da força, mas da rendição. Não vem da estratégia, mas da confiança. Josafá entendeu algo que muitos ainda precisam aprender. Quando não sabemos o que fazer, o melhor é buscar o rosto de Deus. Ele não apenas venceu seus inimigos, ele experimentou o poder da presença divina em meio ao caos. Através desta história, aprenderemos que a adoração é a arma mais poderosa de quem confia no Senhor. O louvor de Josafá transformou medo em fé, guerra em adoração e desespero em testemunho. Prepare-se para caminhar pelos vales dessa narrativa e descobrir como Deus age quando o seu povo se levanta para adorar em vez de temer. O mesmo Deus que deu vitória a Josafá continua lutando hoje por mim, por você, por todos os que confiam no seu nome. Vejamos o contexto bíblico. Quando a crise se torna oportunidade de fé. Josafá foi o 4º rei de Judá, filho de Asa, e reinou aproximadamente entre os anos 873 a.C. e 849 a.C. Seu governo foi marcado por períodos de prosperidade e também por grandes desafios. Era um homem temente a Deus, que buscava conduzir o povo de Judá de acordo com os mandamentos do Senhor. As Escrituras dizem que ele andou nos caminhos de seu pai Davi e não se desviou deles. 2 Crônicas 17:3 e 4. Durante o início de seu reinado, Josafá fortaleceu o reino espiritualmente, ensinando o povo a obedecer à lei de Deus. Ele enviou levitas e sacerdotes para ensinar as Escrituras em todas as cidades de Judá, uma reforma espiritual que trouxe paz e estabilidade à nação. No entanto, tempos de paz também são testados por crises inesperadas. O problema começou quando 3 povos inimigos, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, ou Edomitas, se uniram para atacar Judá. A notícia chegou de repente. Uma grande multidão vem contra ti do outro lado do mar, da Síria. 2 Crônicas 20:2. Josafá ficou com medo, e esse detalhe é fundamental. Ele era um rei justo, mas ainda era humano. O medo o visitou, como visita a todos nós em tempos de ameaça. Mas ao invés de deixar-se dominar por ele,
Josafá transformou o medo em oração. Ele proclamou um jejum em toda a terra e reuniu o povo em Jerusalém para buscar a ajuda de Deus. A resposta veio através de um homem cheio do Espírito do Senhor, chamado Jaaziel, que declarou: Não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor. Segundo Crônicas 20:17. Esse foi o ponto de virada. O rei e o povo entenderam que a luta não seria travada com espadas, mas com louvores. Em vez de preparar exércitos, Josafá preparou adoradores. Ele colocou cantores à frente das tropas e, enquanto louvavam, o Senhor semeou confusão entre os inimigos e eles se destruíram entre si. O vale que deveria ser de guerra se tornou o Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção. O que era lugar de morte se transformou em lugar de adoração e celebração da vitória divina. Essa é a essência da fé de Josafá. Quando tudo parecia perdido, ele creu que Deus ainda tinha o controle, o chamado para confiar em Deus em meio ao medo. O medo é uma das emoções mais humanas e inevitáveis. Mesmo os mais fortes, os mais sábios e os mais espirituais o sentem em algum momento. Josafá, rei de Judá, também o sentiu quando recebeu a notícia de que 3 poderosos exércitos marchavam contra ele. O perigo era real. As forças inimigas eram numerosas e a derrota parecia certa. Mas é nesse ponto que a fé é testada. Quando tudo à nossa volta grita derrota, mas o coração ainda escolhe confiar em Deus. Josafá não tentou esconder seu medo, tampouco confiou em estratégias humanas. Ao ouvir as más notícias, ele se humilhou diante do Senhor e proclamou um jejum em todo o território de Judá. Em vez de reunir soldados, reuniu adoradores. Em vez de buscar alianças políticas, buscou a presença do Altíssimo. Essa decisão foi o primeiro passo para a vitória, reconhecer que sem Deus, nada poderia ser feito. Enquanto o povo se reunia em Jerusalém, um silêncio reverente tomou conta da cidade. Homens, mulheres e crianças se colocaram diante do templo, esperando uma resposta divina. Josafá então orou, e suas palavras ecoam até hoje como um modelo de fé em meio à crise. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, e não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Segundo Crônicas 26. Essa oração mostra que Josafá não focou no tamanho do inimigo, mas na grandeza de Deus. Ele reconheceu a soberania divina, lembrou as promessas feitas aos antepassados e confessou sua total dependência. O rei, que poderia ordenar exércitos, confessou humildemente: Em nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Verso 12. Essa declaração de fé mudou tudo. O Senhor nunca resiste a um coração quebrantado. Quando o homem reconhece sua fraqueza, Deus revela sua força. A resposta não tardou. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, e através dele, Deus declarou que a batalha não pertencia a Josafá, mas ao próprio Senhor. A fé verdadeira nasce quando deixamos de lutar por conta própria e entregamos o controle nas mãos de Deus. Josafá compreendeu isso, e em vez de preparar armas, preparou o coração do povo para adorar. Ele ensinou que a vitória não vem pela espada, mas pela submissão e pela confiança total no Criador. Cada vez que nos sentimos cercados por problemas, temos uma escolha semelhante à de Josafá: olhar para o tamanho da multidão ou levantar os olhos para o Deus que domina sobre todas as coisas. O medo pode até bater à porta, mas a fé é quem decide quem entra. E foi assim que o medo do rei se transformou em oração, e a oração se tornou o primeiro passo para um milagre. Quando o povo de Deus se une para buscar sua presença, nenhuma força do mal pode prevalecer. Quando Deus fala no meio da crise, em meio ao desespero, o povo de Judá esperava uma direção. O silêncio da incerteza pairava sobre todos, mas Deus nunca fica em silêncio por muito tempo. Quando um coração quebrantado o busca com sinceridade. E foi no meio daquela multidão, reunida em jejum e oração,
que o Espírito do Senhor começou a se mover. Entre os levitas presentes havia um homem chamado Jaasiel, da tribo de Levi, descendente de Asaf. O Espírito Santo repousou sobre ele, e por meio de sua voz Deus trouxe a mensagem que mudaria o destino de toda a nação. Aquelas palavras ecoaram com poder e consolo. Assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20:15. A mensagem divina veio com clareza e autoridade. O Senhor não apenas prometeu lutar por eles, mas também deu instruções específicas. Deveriam descer ao encontro dos inimigos, não para guerrear, mas para testemunhar o poder de Deus. O povo não precisaria levantar uma espada, apenas obedecer, permanecer firmes e ver a salvação do Senhor. Josafá e o povo se prostraram com o rosto em terra. Eles não precisaram de provas para crer. Bastou ouvir a voz do Senhor. A adoração tomou conta da assembleia. Os levitas começaram a louvar em alta voz, glorificando a Deus antes mesmo da vitória acontecer. Essa é a essência da fé. Louvar antes de ver o resultado, porque a confiança está no caráter do Deus que prometeu. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Josafá encorajou o povo com uma declaração que ainda inspira gerações. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Verso 20. Com essa palavra, a nação marchou, não com medo, mas com fé. O rei nomeou cantores para irem à frente do exército e eles entoavam: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 21. Que contraste poderoso! Em vez do som de espadas, ecoavam cânticos de adoração. Em vez de gritos de guerra, vozes de louvor enchiam o vale. E foi nesse momento de adoração que o milagre começou. O Senhor confundiu os inimigos, e eles se voltaram uns contra os outros, destruindo-se completamente. O povo de Deus não precisou mover um dedo. A vitória veio enquanto eles louvavam. O que era uma batalha impossível se tornou uma celebração da fidelidade divina. Deus falou no meio da crise, e sua palavra foi suficiente para transformar o caos em bênção. Quando Deus fala, o impossível se curva. Quando ele declara vitória, nenhuma força das trevas pode resistir. A fé de Josafá e do povo abriu espaço para que o poder de Deus se manifestasse em plenitude. A força do louvor em meio à batalha. O louvor sempre foi uma arma espiritual poderosa. Enquanto o inimigo se prepara com espadas e lanças, o povo de Deus se prepara com fé e adoração. Josafá compreendeu esse princípio divino. Quando o coração humano se volta totalmente para Deus, até o som do louvor pode se tornar uma estratégia de guerra celestial. Naquele dia, o exército de Judá se formou diante de uma força muito maior. Os olhos humanos viam o impossível, mas os olhos espirituais enxergavam algo além, o Deus das batalhas caminhando à frente de seu povo. Josafá colocou cantores e músicos na linha de frente, algo impensável em qualquer exército humano. No entanto, para Deus, essa era a tática perfeita. A adoração abriria o caminho da vitória. Os cantores entoavam com força e convicção: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo Crônicas 20:21. Essas palavras ecoavam pelo vale, não apenas como música, mas como declarações de fé. Eles louvavam não pelo que viam, mas pelo que criam. Cada nota era uma semente de confiança plantada diante do trono de Deus. Enquanto o povo louvava, o inimaginável aconteceu. O Senhor levantou emboscadas contra os inimigos. Confusão se espalhou entre os exércitos adversários. Moabitas, Amonitas e Edomitas começaram a lutar entre si. O caos se instalou, e em pouco tempo, não restava ninguém para lutar contra Judá. O louvor havia vencido a guerra. Essa é uma das mais belas verdades espirituais da Bíblia. O louvor antecede a vitória. Quando adoramos, reconhecemos que Deus é maior do que qualquer adversidade. Louvar em tempos bons é natural, mas louvar em meio à crise é um ato de fé sobrenatural.
É nesse momento que o céu se move em favor dos que confiam no Senhor. Após a vitória, Josafá e o povo levaram 3 dias inteiros para recolher os despojos da batalha. O vale que seria o cenário da morte tornou-se o Vale de Beraca, o Vale da Bênção. Onde deveria haver luto, houve abundância. Onde havia medo, nasceu gratidão. O louvor abriu as portas de uma colheita inesperada. Deus continua o mesmo. Ele ainda age quando o seu povo escolhe louvar, em vez de murmurar, confiar em vez de temer, adorar, em vez de se desesperar. Cada louvor sincero é uma espada espiritual que silencia o inimigo e convida a presença divina para agir. No fim, o segredo de Josafá foi simples, mas poderoso: colocar Deus no centro da batalha. Quando ele é exaltado, o inimigo cai. Quando o louvor se eleva, o céu se move. E assim, mais uma vez, o povo de Deus aprendeu que o louvor é mais forte do que qualquer exército humano. O Vale da Bênção e a vitória completa. O sol nasceu sobre Judá com um brilho diferente naquele dia. O povo que havia saído com o coração cheio de temor, agora voltava com o coração transbordando de gratidão. O campo de batalha, onde o inimigo pretendia destruir a nação, se tornara um símbolo da fidelidade de Deus. Aquele vale seria lembrado para sempre como o Vale de Beraca, o Vale da Bênção. Durante 3 dias, o povo de Deus recolheu os despojos da vitória. Havia tanto ouro, prata, roupas e riquezas entre os cadáveres dos inimigos que o texto bíblico registra. 3 dias estiveram saqueando o despojo, porque era muito. Segundo Crônicas 20:25. O que antes parecia uma ameaça de destruição se transformou em abundância. O inimigo que veio para roubar acabou sendo instrumento da multiplicação divina. Mas a maior bênção não estava apenas nos bens materiais, a verdadeira vitória foi espiritual. Josafá e o povo aprenderam que a confiança em Deus é a arma mais poderosa que existe. A guerra foi vencida não por força ou habilidade, mas por fé, adoração e obediência. Eles viram com os próprios olhos que Deus peleja por aqueles que o temem. Após recolher os despojos, Josafá liderou o povo de volta a Jerusalém com cânticos e instrumentos musicais. Harpas, trombetas e tamborins ecoavam pelas ruas da cidade, enquanto o povo celebrava o nome do Senhor. O som do louvor enchia o ar, e a notícia da vitória se espalhou por todas as nações vizinhas. O medo do Senhor caiu sobre os reinos ao redor, e nenhum inimigo ousou atacar Judá novamente. O Vale da Guerra se transformou em um altar de adoração. Josafá não ergueu monumentos à sua coragem, mas ergueu adoração à fidelidade de Deus. O povo compreendeu que cada batalha travada com fé pode se tornar um testemunho da glória divina. Há vales em nossa vida que parecem impossíveis de atravessar, vales de enfermidade, vales de perdas, vales de lutas espirituais. Mas quando confiamos em Deus, esses vales podem se tornar vales de bênção. A vitória do Senhor não apenas vence o inimigo, mas também transforma o lugar da dor em um memorial de graça. O Vale de Beraca representa mais do que uma vitória antiga. Ele simboliza o que acontece quando o povo de Deus aprende a lutar com louvor e confiança. Quando entregamos a batalha a Deus, Ele não apenas vence por nós, mas nos dá uma colheita de bênçãos que dura gerações. E assim, o reinado de Josafá foi marcado pela paz. Ele entendeu que a verdadeira segurança não vem de muralhas, exércitos ou alianças, mas de um coração que depende inteiramente do Senhor. A paz que vem após a vitória. Depois da grande vitória sobre os inimigos, o reino de Judá entrou em um tempo de descanso e prosperidade. A paz que Josafá experimentou não era apenas a ausência de guerra, mas a presença constante de Deus em seu governo e em seu coração. A batalha havia terminado, mas o aprendizado permaneceu. A confiança no Senhor sempre gera paz verdadeira. As nações vizinhas ouviram sobre o que o Senhor havia feito e ficaram maravilhadas. Não havia dúvida de que o Deus de Israel lutava por seu povo. A Bíblia relata: "E o temor de Deus veio sobre todos os reinos daqueles países,
ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Segundo Crônicas 20:29. A reputação de Josafá se espalhou, mas ele sabia que a glória não lhe pertencia. Ele não venceu por mérito, mas pela graça e fidelidade de um Deus que honra os que confiam nele. O rei então reafirmou o compromisso espiritual da nação. Ele fortaleceu a adoração ao Senhor e ensinou o povo a permanecer firme na fé. A experiência do vale havia transformado não apenas o destino de Judá, mas também o coração do rei. Josafá entendeu que as maiores vitórias são aquelas que mudam a alma. Em meio à tranquilidade, ele não esqueceu o altar da adoração. Muitas vezes, após grandes vitórias, o ser humano tende a se acomodar ou esquecer de onde veio a ajuda. Mas Josafá manteve o coração grato. Ele sabia que cada conquista era resultado da presença de Deus. Assim, o louvor que começou no vale continuou ecoando em Jerusalém. A paz que o Senhor concedeu foi profunda e duradoura. Nenhum inimigo ousou levantar-se contra Judá enquanto Josafá viveu. A nação experimentou um tempo de estabilidade, fartura e prosperidade espiritual. E o povo compreendeu que essa paz não veio de tratados humanos, mas da mão poderosa do Deus vivo. Essa parte da história nos ensina algo precioso. Toda vitória espiritual traz uma nova estação de descanso. Quando Deus luta por nós, Ele não apenas remove o inimigo, mas também restaura o coração cansado. A paz de Deus não é um intervalo entre lutas, é uma presença constante, mesmo quando os ventos sopram forte. Josafá viveu o restante de seus dias em tranquilidade, e sua história ficou registrada como um lembrete eterno de que Deus é fiel aos que o buscam com sinceridade. Ele transformou medo em coragem, crise em adoração e batalha em bênção. Assim termina uma das mais poderosas lições da Bíblia. Quando confiamos no Senhor, Ele não apenas nos dá vitória, Ele nos dá paz. Uma paz que excede todo entendimento e que guarda o coração de quem descansa na certeza de que Deus sempre tem a última palavra. Vejamos preciosas lições de vida quando Deus peleja por nós. A história de Josafá não é apenas um registro antigo. É uma mensagem viva para todos que enfrentam batalhas espirituais, emocionais ou físicas. Cada detalhe dessa narrativa revela princípios eternos que podem transformar a forma como enxergamos nossos desafios. O medo pode ser um ponto de partida, não o fim da fé. Josafá teve medo, e isso mostra que até os mais fiéis podem se sentir inseguros. Mas o que ele fez com o medo fez toda a diferença. Ele buscou o Senhor. O medo deve nos levar à presença de Deus, não ao desespero. Quando transformamos a ansiedade em oração, o céu começa a agir. A oração é a ponte entre a crise e o milagre. Antes de qualquer movimento militar, Josafá orou. Ele reconheceu sua incapacidade e exaltou a soberania divina. Assim também devemos fazer. Antes de agir, devemos nos ajoelhar. A vitória começa no altar, não no campo de batalha. Deus ainda fala no meio das crises. A resposta veio por meio de Jaciel, um homem comum que foi usado pelo Espírito Santo. Isso mostra que Deus sempre tem uma palavra para os que o buscam com sinceridade. Ele fala através da Bíblia, da oração, e muitas vezes, através de pessoas simples, basta que estejamos atentos para ouvir. O louvor é uma arma espiritual poderosa. Quando Josafá colocou os levitas à frente do exército, ele mostrou que a adoração abre o caminho da vitória. Louvar antes da resposta é o mais puro ato de fé. O inimigo se confunde quando o povo de Deus adora em meio à dor. O vale da luta pode se tornar o vale da bênção. O vale de Beraca era o lugar onde a guerra aconteceria, mas Deus o transformou em um memorial de bênçãos. Isso nos lembra que Deus pode transformar o cenário da dor em palco de milagres. Aquilo que parecia o fim pode se tornar um novo começo. A verdadeira paz vem de Deus. Após a vitória, Josafá experimentou um tempo de descanso. A paz do Senhor não é ausência de problemas, mas presença constante do Espírito Santo. Quando Deus luta por nós, Ele também acalma o coração e traz equilíbrio à alma.
Toda vitória deve nos levar à gratidão. Josafá não se exaltou, ele glorificou o nome do Senhor. Cada vitória deve ser motivo de adoração, e não de orgulho. A gratidão mantém o coração humilde e o olhar voltado para o verdadeiro autor da vitória. Essas lições ecoam até hoje. A fé não elimina as batalhas, mas garante que nunca lutaremos sozinhos. Quando o Senhor está à frente, cada desafio se transforma em oportunidade para testemunhar seu poder e amor. Conclusão. Quando a fé se torna vitória. A história de Josafá é mais do que um registro de uma batalha vencida. É o testemunho de um coração que escolheu confiar em Deus quando tudo parecia perdido. O rei de Judá nos ensina que a verdadeira coragem não está na ausência do medo, mas em decidir buscar o Senhor mesmo quando o medo nos cerca. Diante de um exército inimigo, Josafá poderia ter reagido com desespero, mas ele reagiu com fé. Poderia ter se apoiado em exércitos, mas se apoiou em oração. E é exatamente aí que mora o segredo da vitória: colocar Deus no centro da batalha. Quando o Senhor respondeu à oração de Josafá, ele não apenas prometeu lutar por Judá, ele deu direção, conforto e esperança. O povo se prostrou, adorou e, no dia seguinte, saiu para o campo de guerra com louvores nos lábios. Essa atitude de fé abriu o caminho para o milagre. Enquanto louvavam, Deus agia. Essa história nos desafia a mudar nossa perspectiva. Muitas vezes queremos que Deus nos livre das batalhas, mas Ele quer nos ensinar a adorar em meio a elas. Ele deseja transformar nossos vales em altares, nossos medos em confiança e nossas lágrimas em cânticos de vitória. Assim como o Vale de Beraca se tornou o Vale da Bênção, Deus também pode transformar o lugar da sua luta em um memorial da sua fidelidade. A batalha que hoje te assusta pode se tornar, amanhã, o testemunho que vai fortalecer a fé de muitos. Josafá descobriu que a fé que se expressa em adoração é a fé que move o coração de Deus. E essa mesma fé está disponível para você hoje. O mesmo Deus que lutou por Judá é o Deus que luta por você. Ele continua dizendo: não temas, nem te assustes, porque a peleja não é tua, mas de Deus. Segundo Crônicas 20:15. Entregue-lhe o controle. Louve mesmo sem entender, e espere o agir divino. A vitória que vem do Senhor é completa. Traz livramento, bênção e paz. E quando o Senhor peleja por você, nenhum inimigo permanece de pé. Oração final. Quando Deus luta por nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje venho à tua presença com o coração cheio de gratidão. Tu és o Deus que nunca perde uma batalha, o mesmo que esteve com Josafá, e que ainda peleja por aqueles que confiam em ti. Hoje, quero me colocar diante de ti como ele se colocou em humildade, fé e total dependência. Pai, eu reconheço que há momentos em que o medo tenta dominar o meu coração. As lutas parecem grandes demais, os inimigos se multiplicam, e eu me sinto pequeno e incapaz. Mas é justamente nesses momentos que me lembro da tua palavra que diz: a peleja não é vossa, mas de Deus. Então hoje, Senhor, eu te entrego as minhas batalhas. Luta por mim, Pai. Toma nas tuas mãos aquilo que eu não posso controlar. Ensina-me como ensinaste a Josafá a transformar o medo em oração. Que em vez de murmurar, eu aprenda a te buscar. Que em vez de correr, eu aprenda a me ajoelhar. Que o meu primeiro impulso diante da crise seja sempre buscar tua presença, porque é dela que vem a força que preciso. Senhor, ajuda-me a adorar antes da vitória. Dá-me um coração que louva mesmo quando o cenário parece impossível. Que a minha adoração suba a ti como um perfume agradável e desarme o inimigo. Que o louvor seja minha arma e a fé, meu escudo. Transforma, ó Deus, o meu vale em um vale de bênção. Que o lugar da dor se torne lugar de testemunho. Que o que hoje me preocupa seja amanhã motivo de adoração. Assim como o povo de Judá recolheu bênçãos após a batalha, que eu também possa colher os frutos da tua fidelidade. Senhor, enche meu coração da tua paz. A mesma paz que reinou sobre Judá após a vitória. Que mesmo quando os ventos soprem forte,
eu sinta a segurança de que tu estás comigo. Que a tua presença seja meu refúgio, meu descanso e minha alegria. Eu declaro hoje pela fé que minhas batalhas pertencem ao Senhor. E porque elas pertencem a ti, sei que o resultado será vitória. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a ti, ó Deus das guerras e da paz, o Deus que transforma crises em bênçãos. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.